Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Quavero. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal do YouTube ou está nos ouvindo aqui pela primeira vez no seu agregador de podcast favorito, o intuito desse programa é resumir os principais pontos que aconteceram na última semana, sejam eles notícias que circularam na imprensa, sejam eles indicadores financeiros, indicadores econômicos, ou sejam eles decisões de política monetária que a gente vai falar bastante aqui hoje, inclusive. E depois disso a gente comentar um pouquinho do que vem pela frente, para você saber o que você precisa se atentar para essa semana, que vai começar amanhã. E a gente vai comentar aqui sobre essa terceira semana do mês de junho, uma semana bastante dura para o nosso mercado, mas não só para a gente aqui, uma semana dura para o mercado global como um todo. A gente já vem de uma semana muito ruim aqui no Brasil, e nessa semana a gente foi contaminado pelo que aconteceu lá fora e ainda mais com o que aconteceu por aqui também, lembrando que tivemos um pregão a menos. Na quinta-feira a gente não teve negociações pelo feriado de Corpus Christi, e a gente voltou na sexta-feira com essa defasagem, né? Tendo que atualizar o que tinha acontecido lá fora, e tivemos um pregão muito duro na sexta-feira. No consolidado desta última semana, o índice Bovespa caiu 5,4%, a gente já tinha vindo de uma queda de 5% na semana anterior, a gente voltou lá para os 99.825 pontos e perdemos a casa dos 100 mil pontos depois de muito tempo. Esse que é um suporte que já foi respeitado várias vezes, também já foi uma resistência, e agora a gente perde essa casa dos 100 mil pontos depois de 2 semanas muito duras por aqui. Com isso, a Bolsa Brasileira agora vira para uma queda de 4,8%. Lembrando que a gente já teve essa bolsa subindo para os 120 mil pontos. No ano passado, ela já superou 130, e de lá para cá a gente vem em movimentos bastante duros aqui para a nossa bolsa, e agora fica nesse patamar um pouco atrás dos 100 mil pontos. O dólar segue se valorizando, e nessa semana ele avançou mais 3,3% e subiu lá para os R$ 5,15. Com isso, a Bolsa Americana ainda cai, mas cai agora 7,6% frente ao real. Esse dólar que veio lá dos 5,70 para os 4,70 e volta agora para essa casa dos 5,15. Na curva de juros a gente viu bastante volatilidade, essa curva que encerrou a semana com abertura nas taxas, a curva de juros nominal, que a gente está falando por aqui, principalmente alta nos vencimentos de médio prazo, ali no miolo da curva. Quando a gente olha para a curva de juros real, a das NTNBs, ela apresentou um fechamento, continua sustentando taxas elevadas aqui nesses vértices curtinhos de 2022 e 2023. E olhando lá para fora nos Estados Unidos, as bolsas seguem sob atenções do mercado, seguem caindo bastante, e agora o S&P 500 cai aproximadamente 23% no ano, e o Nasdaq já cai 31% no ano, depois deles terem renovado máximas históricas no ano passado. Entrando no nosso giro aqui de mercado, entendendo o que aconteceu, o principal ponto da semana era a super quarta. Era uma quarta-feira que a gente teria decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, alguns outros países pelo mundo também definindo política monetária, e lá nos Estados Unidos, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, é o equivalente ao nosso Copom aqui no Brasil, ele confirmou as expectativas do mercado que já vinha olhando para aquela possível alta de 0,75, e foi de fato o que aconteceu. O FONC anunciou na quarta-feira uma alta de 0,75 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos. Ela vai para aquela faixa de 1,5 para 1,75, né? Lá é por faixas de juros, e ele caminha para essa faixa de 1,5 a 1,75. Esse foi o maior aumento em uma única decisão dos juros dos Estados Unidos desde 1994, então praticamente 30 anos aqui a gente tendo essa maior alta única na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Para julho, o presidente do Fed, que é o Jerome Powell, ele já falou que é muito provável que a nova alta fique entre 0,75 e talvez 0,5 ponto percentual. Então, entre meio e 0,75 é o que o mercado já espera, é o que o Powell também disse que deve acontecer. No restante da semana, quinta e sexta, as autoridades do Fed começaram a delinear publicamente suas visões sobre as perspectivas para a taxa de juros e a economia dos Estados Unidos, e essas serão cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar bem de perto por aqui. O mercado se atentou também à reunião
do Banco Central Europeu, do BCE, que discutiu a turbulência dos mercados e informou que instruiu os comitês dos respectivos países a criarem um instrumento para enfrentar a crise. E aqui um ponto muito importante, essa chamada fragmentação, evitar a fragmentação lá do bloco. Então, o mercado também bastante de olho com juros e com as decisões de política monetária e também decisões políticas como um todo lá no bloco europeu. Entrando nos indicadores nos Estados Unidos, depois da surpresa que a gente teve em relação ao CPI, que é a inflação ao consumidor, a gente teve nessa última semana o PPI, que é a inflação ao produtor, esse indicador que mede a inflação para quem produz os produtos, apresentando um resultado em linha com o esperado, ainda que esse esperado seja um patamar bastante alto. Então, não tivemos surpresas, mas esse patamar continua bastante elevado de inflação ao produtor. Ficou na casa de uma alta de 0,8% e nos últimos 12 meses já acumulando uma alta de 10,8% lá nos Estados Unidos. Ainda por lá, no mês de maio, a gente teve também a indústria norte-americana apresentando o 5º mês consecutivo de avanço, então um momento bastante positivo no setor industrial lá dos Estados Unidos, porém registrando um dado abaixo do que era esperado pelo mercado. Parte dessa surpresa baixista foi justificada aqui pela revisão altista promovida no mês de abril, então abril foi melhor do que tinha sido divulgado e o mês de maio um pouco abaixo das expectativas. Para a capacidade de utilização da indústria, a despeito do dado abaixo do esperado, a leitura segue em nível acima do observado em fevereiro de 2020, lá naquela época pré-pandemia. E as vendas do comércio varejista, as vendas no varejo lá dos Estados Unidos, que é uma proxy do consumo dos bens, né, do PCE de bens, vieram abaixo do esperado também, uma queda de 0,3%, quebrando uma sequência de leituras positivas registradas nos 4 primeiros meses desse ano, de janeiro até abril. Então, tanto indústria norte-americana quanto vendas no varejo, um pouco abaixo das expectativas, mas em dados, digamos que em linha com o que o mercado vem acompanhando. Levando para o velho continente, na zona do euro, a inflação ao consumidor, CPI, subiu 0,8% em maio ante abril. Isso foi em linha com o esperado pelo mercado, ficou em 8,1% no consolidado de 12 meses, contra 7,4% registrado em abril, uma inflação bastante alta para a Europa que não viu uma inflação assim há muitos anos. A produção industrial por lá subiu 0,4% em abril ante março, e em 12 meses teve uma perda de 2%. Ainda a gente teve por lá também o índice de confiança, o ZEW, caindo de menos 28 para menos 29,5 em maio, e no Reino Unido a taxa de desemprego subindo para 3,8% em 3 meses até abril. A taxa anterior era de 3,7%, então cenário de cautela também para a Europa com dados preocupantes. Na China, destaque para a produção industrial, também tivemos produção industrial na China, que cresceu 0,7% em maio, ante o mesmo mês do ano passado, contra uma queda também de 2,9% em abril, então números bem melhores. E as vendas no varejo caíram 6,7%, uma desaceleração ante o recuo de 11,1% que tinha acontecido lá em abril. Então, o cenário de mundo aqui, com inflação preocupando, com vendas no varejo e produção industrial sob cautela, e ainda com dados de confiança e outros lados aqui da moeda também sob alerta. E trazendo aqui para o Brasil, a gente teve na quarta-feira também a nossa decisão de política monetária através do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, que anunciou que anunciou na quarta-feira a 11ª alta na taxa básica de juros aqui do Brasil, essa Selic, que saiu lá dos 2%, que tinha sido o nosso menor patamar histórico, e já sobe agora para 13,25%. Foi uma alta de 0,5 ponto percentual. Estávamos com uma Selic de 12,75%. Então, a gente caminhou para algumas altas na casa de 1%, e nessa uma alta bem menor, de 0,5%, mas que provavelmente não será a nossa última alta de juros. O mercado já precifica mais uma alta, talvez de 0,25%, talvez de 0,5%, para essa inflação ainda residual que acontece e também para segurar os movimentos de mercado. E talvez ali, de fato, a gente chegue
no máximo, né, no pico de alta desse ciclo de alta de juros. Esse aumento na taxa de juros do Brasil veio em linha com as expectativas do mercado e de acordo com as indicações que o comitê tinha feito nos últimos pronunciamentos, e agora o mercado se atenta às próximas reuniões para entender qual de fato será essa Selic terminal e como será os pronunciamentos do comitê para o que vem daqui para frente. A gente teve também um grande ponto muito importante aqui na semana, com a Câmara dos Deputados aprovando o texto base do projeto que fixa um teto para o ICMS, que é o imposto sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Pelo texto, esses itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe os estados de fazerem cobranças acima de 17% ou 18%, a depender da localidade. Uma mudança que tinha sido aprovada no Senado. O primeiro texto base passou pela Câmara, foi aprovado, passou pelo Senado e no Senado teve algumas adaptações, teve algumas mudanças, alguns destaques. E uma das mudanças que foi aprovada no Senado e mantida pela Câmara no acordo com a oposição determinou que a União deve compensar os estados e municípios para que mantenham os gastos mínimos constitucionais em educação e saúde, na comparação com o que estava em vigor antes da lei do teto valer, ou seja, não se alteram investimentos em educação e saúde, mesmo com essa redução da arrecadação. E outra mudança do Senado mantida pela Câmara foi a inclusão de uma forma de compensação da perda de receita para os 5 estados que não têm dívidas com a União atualmente. Para esses entes, a compensação vai ser feita em 2023. Ponto muito importante, estava sendo discutido, a gente vinha falando há algum tempo aqui para vocês, e agora temos um martelo batido. Esse texto que segue agora apenas para sanção presidencial do Jair Bolsonaro. Entre os indicadores, a gente teve em abril o setor de serviços apresentando alta de 0,2%, isso foi abaixo do esperado pelo mercado, mas dentro do intervalo de expectativas. Vale ressaltar que o desvio padrão para o dado mensal estava em 1,9%, então setor de serviços em leve alta e basicamente em linha com o que a gente poderia esperar. O avanço na margem do mês foi beneficiado pela alta em serviços prestados a famílias, com destaque para o grupo de alojamento e alimentação impulsionado pelos 2 feriados prolongados do mês. Então, dados lá de abril ainda, a gente ainda não está falando de dados de maio aqui, e serviços que tendem a continuar trazendo dados positivos daqui para frente. No radar corporativo, um outro ponto muito importante que ganhou as manchetes nessa semana foi em relação à Petrobras. A Petrobras, que anunciou no final da semana um aumento de 5% do preço da gasolina e de 14,3% do diesel, apesar dos preços estiverem abaixo, né, tiverem caído naquele momento, porém, a Petrobras dizendo que os preços estavam defasados aqui, não havia uma mudança já há 40 dias, e houve esse repasse, essa mudança nos preços, tanto de gasolina quanto do diesel. Em reação a essa medida, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras pode, entre aspas, mergulhar o Brasil num caos e que o governo, como acionista, é contra qualquer reajuste. Ele que já vinha falando sobre isso há muito tempo, inclusive tentando fazer pressões na empresa com troca de comandos. Ele também defendeu uma CPI para investigar a atuação do presidente, além de diretores e conselho da empresa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também criticou o aumento e cobrou a renúncia do atual presidente José Mauro Coelho, que acabou de assumir a presidência da empresa. Então, cenas dos próximos capítulos por aqui também muito importantes para a gente entender como fica a Petrobras com essa história toda e quais serão as novas medidas a serem anunciadas por lá. Do lado das commodities, para a gente finalizar a nossa volta aqui, a China voltou a preocupar os mercados com a possibilidade de novos lockdowns, com Pequim anunciando a suspensão de eventos esportivos offline, atraso do retorno às escolas e reforço de outros controles, poucos dias depois de ter afrouxado esses controles, essas medidas. A gente passou por um período ali de mais de um mês de lockdowns lá pela China, essas medidas haviam sido minimizadas e agora já voltam a surtir críticas aqui, na verdade, voltam a ficar no radar dos investidores. Ainda refletindo no afrouxamento das restrições à Covid, os dados econômicos do país apresentaram melhora.
com tudo isso em mente, é muito importante a gente entender o que vem pela frente e o que a gente pode esperar dessa semana, agora sem feriado, que a gente tem a partir de amanhã. Lá fora, os destaques serão os discursos de dirigentes do Fed, repercutindo a decisão de juros lá dos Estados Unidos. Além disso, teremos a decisão de juros na China, a divulgação da inflação ao produtor da Alemanha, dado importante de preço de maio, e a prévia de junho de índice de gerentes de compras, os famosos PMIs de países desenvolvidos, semana importante de indicadores lá fora. Aqui para o Brasil, destaque serão a divulgação da ata da última reunião do Copom, para a gente entender o que os participantes falaram sobre os juros por aqui, o IPCA 15 de junho, a inflação de meio de mês, já deste mês de junho, e a arrecadação federal de maio, para a gente entender aqui as contas públicas. Então, semana importante pela frente, como você sabe, você não precisa esperar o próximo resumo da semana para você ficar por dentro de tudo que acontece nos mercados. Estamos em todas as redes sociais para você ficar sabendo de tudo que acontece na hora e no formato que você preferir. A gente está no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em todos os canais de podcasts e também no TikTok, no formato mais divertido. Por onde você preferir, na plataforma que você mais gostar, você vai saber um pouco do que está acontecendo no mercado e do que está acontecendo na nossa empresa. Não se esqueça de se inscrever nesses canais para você ficar por dentro de tudo. E aqui na descrição do vídeo você tem um link para se inscrever em todos esses canais e acessar todos os canais da Aquavera. Amanhã de manhã a gente divulga para vocês cedinho o Manhã no Mercado para te contar como vai ser o dia. E no final do dia a gente conta como foi o pregão aqui no mundo, através do Tocando o Sino. A gente segue nessa toada por toda a semana. A gente se vê em breve, combinado? Tchau, tchau.